tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 6ª temporada direto aqui de Porto Alegre, no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre. E hoje eu estou aqui para bater um papo sobre modelos de gestão de TI no contexto da IA, e estou aqui com um convidado muito bacana, que é o Eduardo Pérez, que ele é professor e sócio fundador da DB. Seja muito bem-vindo ao podcast, Pérez. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder tentar contribuir com a minha experiência e com as coisas que funcionam e não funcionam tão bem, e compartilhar, né, nesse evento de comunidade que a DB desde muito é apoiadora e Sim, acho que desde a primeira edição que a gente fez aqui, exatamente. Porto Alegre, a DB estava Então, junto muito com a legal gente estar aqui já. contigo, João. Incrível. E, Pérez, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui, já é uma tradição, a gente já está com um ano de podcast, já dá para dizer que tem tradições, né? Que é começar tentando fazer um pouco um resgate, porque muita gente que acompanha o podcast é aquele cara que caiu de paraquedas, que nem é uma pessoa que vem no TDC, mas que descobriu pelo tema e está pensando em mudar de carreira, ou é um estudante da área, e às vezes é importante a gente tangibilizar como que foi essa jornada para chegar. Então eu queria saber como é que você veio parar na tecnologia, se foi uma coisa aspiracional, assim, se você foi daquelas crianças que tinha computador em casa e sonhava um dia trabalhar em tecnologia, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Como é que foi uma jornada assim do Pérez para chegar até aqui? Tá bom, é uma pergunta talvez de resposta não tão inspiradora, mas realista, né? É importante. E na época do segundo grau, escolher para onde ir, né? E naquela época eu tinha muitas certezas de para onde não ir. Mas o leque do para onde ir ainda tinha muitos espaços, Sim. né? E aí entraram dois elementos centrais para essa tomada de decisão. Um é o que eu gosto, Sim. né? Putz, eu gosto de ciências exatas, eu gosto de matemática, eu sou bom nesse negócio, Sim. né? E outra e onde isso pode me tornar uma pessoa produtiva para a sociedade? Sim. Bom, aí os cursos de ciências exatas, começa a descartar alguns, e a computação era emergente, né? Eu sou aluno da primeira turma do curso de computação da URGS, 1983. Você é um fundador, então. 40 anos atrás, né? Então, foi uma escolha por eliminação. Entendi. Né? E é engraçado porque aí eu fiz todo um curso de ciência, de computação, para descobrir que eu era apaixonado por pessoas. Olha só. E aí, bom, como então eu posso contribuir? E felizmente é uma área muito carente por esse tipo de perfil, né? Sem De dúvida, lideranças. que tenha o conhecimento técnico e ao mesmo tempo possa fazer essa ponte, né? E aí acabamos... Então, a minha trajetória é muito acidental, assim. Então, professor eu sempre fui apaixonado. Então, Sim. no tempo de segundo grau eu dava aula particular. Puxa, eu gostava de ensinar. Gostava de ver que aquele diálogo com aquela pessoa gerava um valor para ela logo no dia seguinte, na semana seguinte. Uhum. E então, se a gente pensar em vocação, eu encontrei a minha vocação e dou aula até hoje, né? Legal. E sou empresário também, mas eu me tornei empresário. Eu digo, eu estou empresário. Foi força das condições. Não tenho aquela vida de startupeiro, vou montar, vou vender o meu unicórnio. Casualmente, o ano passado nós vendemos a nossa empresa, a DB, foi adquirida pelas empresas Randon Corp, comprou controle acionário, e eu costumo dizer, olha, não se inspirem em mim, porque eu levei 30 anos para vender a minha empresa, né? E o modelo de startup em 6 meses já faz uma série A e mais 6 meses uma série B. Não é o caso. Quando a gente fundou a DB, não era essa modernidade toda, né? Você tinha um CNPJ. Exatamente, né? Então foi uma questão. E aí nós fomos, quando criamos essa empresa, a DB Server, a ideia foi interessante. A ideia era lá, início dos anos 80, era o big boom dos bancos de dados, né? Sim. E aí estavam vindo para o Brasil os grandes bancos de dados, Oracle, que inclusive está aqui conosco, era um dos Big Five. E aqui está 2 agora, que é o Oracle e SAP. E a SAP também, então, né? Grandes players no momento de downsizing, né? Os mainframes estavam com custos exorbitantes, veio as redes de computadores. Então nós tínhamos uma nova arquitetura, fazer banco de dados funcionar
com redes, com sistemas operacionais, o Linux e Unix na época era bem importante. Mas só que quando botava essas galera para conversar, não conversavam Sim, entre não falava a si. mesma língua. E aí, 3 ex-alunos da URGS, tá, mas e por que então não montar uma empresa Sim. que entende que o problema do cliente é o problema? Porque o pessoal do banco de dados dizia que o problema era da rede, o pessoal da rede dizia que não, o problema é o problema do cliente. E o que a gente consegue resolver é Né? o que a gente faz. Né? Só que nós montamos uma empresa de consultoria que nós queríamos, olha, entra, dá um palpite e vai embora. Né? E aí o nosso cliente começou, não, parei um pouquinho, você está me ensinando a modelar, você está me ensinando a desenhar o fluxo, agora me ajuda a construir o software. Sim. E a minha empresa, que nasceu para ser uma empresa de consultoria, hoje tem 800 pessoas colaboradoras. Vem fazer comigo, vem fazer comigo. Eu vou lá e faz, né? E como a gente dizia que o nosso mantra é esse, o problema do cliente é o meu problema, se era ali que ele precisava de ajuda, era ali que nós íamos ajudar. E aí nesse processo começa a demandar essa característica de liderança, né? Como Sim. então gerenciar projetos, né? Como nós estamos falando, veja, da época pré-métodos ágeis, né? Nós estamos falando na época do RUP, do Rational Unified Process, modelo, né? E ainda eram modelos ainda muito engessados, muito orientados a Mas era meio que o que tinha, né? era Tinha o que se virar com aquilo. é o que tinha e a gente aprendeu muito e a gente ainda usa muito. Sim. O pessoal de métodos ágeis fica magoado, mas na verdade tudo o teu toolbox que tu vai usando de acordo com cada Sim. contexto para gerar valor, né? Eu queria até aproveitar que você tocou nesse ponto das gerações. Você deve ter acompanhado nessa ideia de modelos de gestão de TI. Você falou, né? São muito antigos. Como que você acha que... Porque a gente já está numa terceira ou quarta fase de implementação de agilidade, né? A gente já teve o sonho, o manifesto, depois veio a galera mais tentando revolucionar, né? Destruir o que tinha e botar uma coisa. Depois a galera, não, vamos evolucionar, vamos fazer um negócio. Então já teve várias fases e outras. Como você tem visto do tempo lá que você começou, que você não é tão novinho assim no mercado, né? Não chegou ontem no mercado, para hoje, essa evolução no sentido mais carnavalesco, que é o que só vai andando para frente, não que necessariamente vai melhorando, dos modelos de gestão para o que a gente tem hoje. Deu uma acomodada agora ou ainda está em disputa esse campo de como que nós vamos resolver? Eu acho que deu uma boa acomodada. Porque sempre nós tivemos as disputas dos frameworks, vamos chamar assim, né? Então, Sim. O meu é bom porque o teu é ruim. Não. O teu é bom porque ele tem que ter valor, me justifica sem... Fala de agilidade sem falar de cascata, Sim. por favor. Né? E teve muito essa disputa, e no métodos ágeis isso teve muito com o PMI, né? Então Sim. se dizia, olha, PMI e Agile. E se a gente pegar a última edição do PMBOK, do PMI, de 2020, tá fantástica. Porque ele larga um modelo orientado a processos para um modelo orientado a valor, adaptado e flexível. Isso é o princípio dos métodos ágeis. Então, se esse é o ponto de partida, a gente está todo mundo junto. Estamos falando a mesma língua. Estamos falando a mesma língua. E aí eu acho que nesse sentido o PMI deu uma evoluída espetacular, do tipo, olha, para cada problema, uma solução customizada. Agora, o que não se negocia são os princípios. E os princípios que estão estabelecidos é isso, gerar valor, né, e não entregar especificação, não entregar encomenda, entregar valor de forma adaptada e flexível. Então, para mim, isso resolveu quase que todas as lacunas. Uhum. E até supera algum olhar ágil de vez em quando, porque muitos, se a gente pegar um Scrum da vida, que é um passo a passo inicial, é muito processual, na verdade. É algo para você se apaixonar, né? Exatamente. Então, claro, a gente vai para um Kanban, a gente vai para aí a gente já está numa pegada de evolução contínua. Mas para um pouquinho, melhoria contínua, os modelos lá dos anos 80, os CMMIs da vida, que eram só modelos quadradíssimos, Sim. era um modelo de evolução contínua. Não, mas para aí. E o modelo de qualidade total? Também era um PDCA. Para aí, PDCA, isso aqui é métodos ágeis. Então, se a gente for olhar desprovido da Bíblia de cada religião, claro, nós vamos encontrar princípios que já estavam ali muito similares. Uhum. Mas por resistência, por uma necessidade de... Precisava equalizar essas pontas. Então eu acho que agora todo mundo... Tá, chega, cansou, vamos... Só que
o mundo muda, o mundo gira e Sim. talvez o que a gente tenha hoje ainda não seja suficiente para as necessidades, ou Sim, seja, e infelizmente eu acho até que a gente não tem uma homogeneidade, né? Porque, por exemplo, o Brasil, pegar o nosso contexto aqui, né? Local. Não estamos falando de mundo, estamos falando de Brasil. O Brasil é um continente onde você tem lugares que você vai de uma tecnologia de ponta, hub de inovação, ecossistema de startup funcionando, no outro não tem luz, né? Ao mesmo tempo, e provavelmente você também tem, deve ter provavelmente empresas de tecnologia que ainda estão no modelo XYZ e outras que ainda estão lá perdidas, não sei o que fazer, batendo cabeça, mas ainda estão entregando software, né? Porque o software tem essa coisa muito doida, né? Eu não sei o que você acha, que no final parece que alguma coisa sempre é entregue, né? E dependendo de quem está na ponta recebendo, essa perspectiva de valor nem percebe o que tinha no meio ali, né? Essa gestão. Ou não. não, eu acho que é isso. Eu penso que tem uma grande evolução aí mais recente, que é a evolução de projeto para produto, para enxergar o valor daquela entrega, que é uma entrega contínua, Uhum. mas que é entregue num ciclo de vida muito mais amplo do que simplesmente tu fazer software. Sim. Então, quando tu pensa produto, tu está enxergando melhor o usuário, tu está enxergando melhor o stakeholder, o patrocinador, tu está enxergando melhor a capacitação, a infraestrutura, né? E tu vai além de simplesmente achar que é codificar, é entregar valor. Não é mais uma linha de incremento de entrega, né? Eu ia incrementando mais, entregando mais, daqui a pouco eu já nem sei mais o que eu estou entregando. Mas eu estou entregando super bem. Estou dentro do prazo. E aí, entrando já no nosso tema da IA, né? A geração tecnológica vigente, ela está acostumada a pensar sistemas transacionais. Ela está acostumada a pensar user stories. Sim. E se depara com um problema e transforma todo o problema em um product backlog. Sim. E hoje com a IA, que é um modelo extremamente disruptivo, tem um outro paradigma, que é o paradigma da construção da aprendizagem. Então eu não preciso mais me preocupar somente com entregar a ordem certa para o computador executar. Eu preciso me preocupar em entregar para o computador os dados certos para que ele encontre os padrões. Porque ele criou parâmetros dele mesmo aprender, né? Então isso muda radicalmente. Então hoje eu me deparo muito nos times com esse tipo de falta de preparação para pensar os problemas sobre óticas distintas e principalmente sobre a ótica da IA. E aí não cabe mais. Nós não vamos criar um product backlog de user stories de inteligência artificial. Nós temos que... Não é assim que Não ela é funciona. assim que ela funciona. E eu acho até que isso que você tocou, que seria na minha próxima pergunta, né? O impacto que esse tipo de tecnologia vai causar, até no ponto de vista mais estratégico, né? Não à toa o TDC criou o Fórum Executivo, porque a gente percebeu que, beleza, a gente está conversando com o operador da tecnologia, tem a galera utilizando, o TDC tem 10 anos de trilha inteligência artificial, ou seja, não é um negócio que chegou agora com a LLM, só que a LM, não só a LLM, mas a inteligência artificial como um todo, ela se tornou um ponto de inflexão estratégica. Chega num ponto assim, beleza, e aí, para onde que você vai com isso? Né? Como que você vai se estruturar? Ou você só vai dizer, eu não preciso de IA, que também é uma decisão estratégica de gestão que vai impactar todo o teu desenvolvimento, né? Eu fiz meu mestrado em 1990. Ele está começando a chegar no século atual. O meu mestrado foi em inteligência artificial. E os algoritmos, a ciência da IA que nós estudamos lá em 90 é a mesma de hoje. Sim. O que mudou é a capacidade computacional que permite que a gente, então, né, lide com numa modelo exponencial com uma quantidade de dados que era impossível. E como serviço ainda por E como cima. serviço e real. Então, eu diria que o advento da IA ou não é algo que não, sinceramente, é uma discussão que não devia estar correndo. É inevitável que vai impactar a tudo e a todos. Sim, A discussão é como e quando. sim. Né? Então, não vou para a IA. Bom, eu costumo dizer, olha, se a gente olha o cenário atual e não está impactado por ele, eu me preocupo.
Então eu não estou preocupado com quem está preocupado. Essas pessoas estão certas. Sim. Eu Estar estou preocupado é. com quem não está preocupado. Como você pode Né? não estar preocupado? E com claro, isso nos coloca num espaço de vulnerabilidade. Sim. Porque é certo que as coisas não vão ser como eram antes. Mas também é certo que a gente não sabe dizer como vão ser estas coisas. Então é certo que é certo que tem um bilhete de viagem com ida e destino. Só que o destino só vai ser revelado durante a viagem. Que é uma maluquice. E né? aí entra um pouco disso, quanto que as organizações estão dispostas a tomar risco. E isso vai permitir elas serem mais ou menos agressivas. E, claro, a cada segmento de mercado ou não, de negócio ou não, tu pode ser mais conservador, tu pode esperar que o mercado se movimenta, tu não precisa estar na frente. Mas eu digo, aquele que esperar muito, e muito é uma semana, vai ficar atrás. A gente vê o mercado se movimentando. Por exemplo, a gente teve, há alguns meses atrás, a Microsoft dizendo que ainda vai investir mais 14 bilhões de dólares em IA, isso fora qualquer dos investimentos anteriores que eles fizeram no OpenAI, e a gente tem o próprio Plano Nacional de IA dizendo que o governo vai destinar 23 bilhões, sendo desses 23, 2 bilhões é só no FINEP, que é na FINEP, não no, né? Eu aprendi hoje que a FINEP é a financiadora, não é um fundo. Então ela o artigo é feminino. Ou seja, o mercado seguirá se movimentando nessa direção. Ao passo que a gente vê, principalmente aqui no TDC tem muito, eu acho que de certa forma afeta um pouco a audiência do podcast aqui, que tem gente que é desenvolvedora também, diz assim, cara, mas não faz tanta diferença assim no meu dia a dia. O pessoal lá implementou um auxiliar de fazer código e não deu certo. A gente tentou fazer um negócio e não deu certo. Tá começando a se multiplicar os fail cases, né? Muito feio. E parece que, sei lá, eu sinto que 2024 foi o ano que mais dropou a fail. Não, ela tentou e não deu certo. Não sei o que, perdeu não sei quantos milhões. Como que você está enxergando essa... É quase uma ressaca, né? Tem uma ressaca de IA, que a gente entrou virado de 2023 para 2024, tudo vai ser IA, todo mundo está investindo. Mas parece que tendo uma ressaca, mas os grandes players estão dizendo, cara, nós vamos botar mais dinheiro nisso. Isso ainda vai ser muito importante. Eu acho que a gente precisa de sabedoria para lidar com esse momento, porque primeiro vem a ansiedade. Olha, tá todo mundo correndo, eu vou correr junto. Sim. E aí, não sei nem para onde eu tô correndo. A história da Alice, para onde quer. Não, mas tu não sabe para onde tu vai, qualquer caminho é caminho. Então, eu acho que não é o momento da correria. Esses fail cases, para mim, é fail case de quem correu mais do que devia, ou quem não pensou o suficiente, ou quem se atirou ou quem está aprendendo o que tem que aprender. Vamos lá, né? Porque daqui a pouco fazer já é um processo. Né? Então tem muito, acho, a ver com a compreensão de para onde essa IA nos leva. Se a gente pensar a IA como um processo simplesmente de automação para eliminar tarefas repetitivas, para reduzir força de trabalho humana, isso é o pensamento antigo. Né? É um pensamento pré-TLLM. E aí sim, esses fails vão gerar, inclusive, problemas orçamentários. Você vai gastar onde não precisa ter gasto. Né? Mas se a gente pensar na IA que nos desafia, na IA que pode nos levar para lugares que sozinho nós não iríamos, aqui nós estamos falando num crescimento do profissional, ou seja, o dev. Não é que o IA vai fazer um programa para mim, mas o que ela fizer vai me permitir ir fazer um programa com outro nível que eu não faria sozinho. Sim. Então é a IA como um auxiliar. É o que se fala, né? Olha, a IA não vai tomar o teu lugar. Mas quem sabe usar a IA vai tomar o teu lugar. Só que pode ser você. Isso, você não precisa ter o seu lugar tomado se essa pessoa for você, Se essa pessoa for você. Que sabe usar a IA. Então é um pouco disso, sabe? Da gente... E quando a gente fala IA, eu acho que hoje está um pouco... A IA generativa realmente ela... Deu uma bagunçada. Ela bagunçou, virou a única verdade e tal. E quando a gente pensa ali ciência de dados, quando a gente pensa em machine learning, isso é inteligência artificial. Sim. E até inteligência artificial que consegue colocar coisas em uma escala interessante e sem alucinação que vem junto com a IA generativa. Esses modelos estão abertos. Assim, então, acho que E aí, nessa corrida, faltou uma coisa... Faltaram várias coisas, mas faltou uma coisa muito importante, que é a governança. E aí, se você sai usando, você está expondo os dados corporativos, você está construindo estruturas em cima de modelos que não vão se sustentar.
Sim. O processo, você vai gastar mais com esses modelos, com essas ferramentas de IA, porque você não se preparou para fazer o consumo adequado. Então você pode estar criando um Frankenstein que vai ter que ser desfeito. E que vai custar depois para ser desfeito, né? É, A gente tem, eu acho que a TI, e aí queria até saber a tua opinião por isso, a TI sofre de um problema muito grande, que é, como a gente lida com processos que não existem, é quase como, é muito mais parecido com arte, porque você tem que pegar, absorver uma ideia numa ponta, entender a complexidade dela e transformar ela em algo concreto na outra ponta, que é meio que, pô, eu tive uma inspiração aqui, pintei um quadro, né? A gente tem muito os momentos das ondas, mas as ondas fora daquilo que você falou do porquê que você criou a sua empresa, né? A minha empresa sempre foi focada no problema do cliente. Mas tem as ondas, cara, tá todo mundo usando microserviços. Logo, eu preciso de microserviços. Mas talvez não você não precisava de microserviços. todo mundo está lançando a sua IA. Talvez, eu Né? tenho que lançar a minha Eu também. tenho que lançar a minha. O meu serviço É. é o churros com IA, né? É. Tinha churros com blockchain, depois entrou o churros com IA. Ou seja, eu vendo churros, mas agora com IA. Então eu estou muito focado em trabalhar o que eu chamo, e mais um monte de gente chama, porque hoje em dia tu não consegue inventar mais nada, né? Não tem. Tu inventa um termo, bota lá na própria IA e ela te diz. Inteligência artificial humanizada. O que é para mim a inteligência artificial humanizada? É aquela inteligência artificial que é complementado ou que fornece insumos para que as pessoas possam criar insights criativos, criar insights de pensamento crítico e aí sim gerar valor. Porque a IA, cada vez menos, mas a IA é burra. Só que ela tem acesso a muitos dados, muito maior do que a nossa capacidade de processar. Então ela tem uma vantagem. Mas quem coloca o coração no jogo, quem coloca a conexão entre razão e coração, são as pessoas. Isso eu chamo de IA humanizada. E eu acho que isso está associado com o futuro das organizações, porque para mim o futuro para mim também, e mais um monte de gente, o futuro das organizações está na relação de confiança que você vai estabelecer com o seu time e com o seu cliente. Né? Então, empresas de propósito. Sim. E a IA, ela não tem coração. Né? E a IA tem, aí podemos entrar na conversa Ela tem o viés sobre dela. o viés e a IA prevê o futuro. Hoje em dia a IA quer inclusive influenciar o futuro, né? Então existe uma disputa aqui entre a IA tradicional e a IA humanizada, e para mim essa IA humanizada é a que pode nos levar para um estágio de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equitativa, né? Mas tem uma disputa. Porque, sem dúvida. O momento dessa disputa é agora, eu acho também. Né? Até porque eu fico pensando, eu fico ouvindo você falar sobre essa questão dos dados e da governança. Antes da gente falar de inteligência artificial, a gente já falava muito do data-driven, né? Vamos criar empresas baseadas em dados. Mas a gente gerava dados e os gestores, os líderes que deveriam tomar decisões a partir desses dados, eles não conseguiam. Nossa, eu tenho muitos dados agora, mas o que eles mediam? Eu não sei. Sabe? Porque são tantas variáveis diferentes. A IA dá uma bagunçada nessa história aí, porque ela te traz talvez um insight mais concreto de um monte de dado que antes ela arredonda, ela traz um storytelling que é magnífico, na verdade. Não tem como, volto a dizer, não tem como tu não te surpreender e achar, parei um pouquinho, isso que você está fazendo tem a mesma qualidade ou até superior do que eu faria, mas só um pouquinho, agora eu vou pegar o que tu fez e eu vou fazer algo melhor. Porque se a gente usar a IA, voltando para o modelo só de automação, essa IA vai nos emburrecer. Porque a gente vai deixar de fazer o que a gente fazia e vai usar a IA. Sim. Né? Que nem a gente falávamos há pouco aqui antes da conversa, né? As pessoas não escrevem mais, elas acabam não conseguindo escrever mais. Então, se a IA, se nós não praticarmos os nossos músculos cerebrais e do coração, com o uso da IA, nós vamos emburrecer. Isso é uma verdade. E eu acho que isso, e o mais venenoso, digamos disso, é que esse não é um efeito imediato, né? É uma construção que vai dar um problema ali adiante. E às vezes a gente está olhando aqui, rapaz, isso vai dar um problema ali adiante. Você fala, não vai dar não, vai ser bom. Não, cara, vai dar um problema ali adiante, sim. Não, tem problema, mas tem coisa boa também, vamos indo. Então acho que a gente realmente tem que ter muita atenção. E aí essa coisa da regulamentação da IA é mais do que urgente. E infelizmente nós não vamos ter a velocidade para
colocar. Isso está Então, acontecendo no momento que a gente grava aqui. Até falei em alguns outros episódios que ontem, por exemplo, teve audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a parte de ética relacionada à regulamentação da IA. Ou seja, já tem um calendário bem extenso até de audiências públicas, do que vai fazer. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, e até queria saber a tua opinião sobre isso, o que nós normalmente fazemos nesses casos de regulamentação? A gente compra um modelo pronto dos outros, né? Ao invés de tentar contextualizar na nossa ideia aqui, e a gente sempre trabalha isso num contexto de oposição, que é, e eu já entrevistei alguns empresários e CTOs de empresas de grande porte preocupados aqui que a regulamentação vai tolher a inovação. Ah, não. E aí se torna uma oposição, né? Eu estou aqui defendendo uma regulamentação que me deixa fazer o que eu quiser, ao passo que o outro que está tentando dizer, cara, eu só quero estabelecer um critério. Até para eu saber quem está jogando fora da regra. Né? Se eu não tenho regra, eu não sei dizer. Agora, se eu criei uma regra, agora eu já sei. Ó, esse cara não pode, porque ele está jogando fora da regra. Como que você vê esse embate? Que isso vai ser um embate, que é uma disputa que vai ser entre quem acredita que deveria ser tudo possível e depois a gente vê e a gente vai remendando, e a galera diz, não, cara, se deixar para fazer isso, aí é tarde demais. Eu acho que tem uma questão de letramento por trás disso que é muito importante. Quer dizer, tem um monte de gente debatendo sem saber direito do que a gente está falando, né? Então, elevar o nível de compreensão de todos, independente de que lado dessa disputa se encontra essa pessoa, é muito importante, para que a gente possa chegar a acordos mais conceituais, vamos dizer, por isso mesmo. Mas quando a gente fala, por exemplo, com grandes organizações, dependendo, claro, cada um no seu grau de maturidade, mas todos estão criando seus modelos de governança de IA porque os seus funcionários começaram a usar os seus GPT da vida e começaram a quase expor... sem controle. E expondo o conhecimento da companhia sem se dar conta. Então, esses grandes empresários sabem disso, que não querem perder os seus dados. Então, é um liberalismo, mas não com os meus dados, né? Um liberalismo, deixa eu usar os teus dados, os meus deixa para mim. Então, é se conversar bem, entender, e num modelo de... Me lembrou uma... Não, é que eu lembrei de uma anedota, que é o cara que corre para pegar o ônibus, né? Muito comum, tá o ônibus, ele diz, abre, 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 e tem mais gente correndo atrás. Quando ele chega no ônibus, diz, fecha, fecha. O que me interessava era eu chegar, os outros eu não me interessam. Então tem esse olhar, e aí, claro, nós estamos num momento onde a questão de cibersegurança é muito importante, então é muito sensível. Sem dúvida. Então, a inexistência de uma regulamentação, eu acho que não é premonitório, é real, nós vamos ter problemas importantes. E se nós não tivermos essa regulação, e não teremos a tempo, nós vamos... tem muita dor pela frente, eu não tenho dúvida disso. E como que você acha que eu sei que dentro provavelmente na DB, até como professor, né, você deve ter contato com vários tipos diferentes de pessoas que estão interagindo com a IA nesses diferentes níveis, né? IA no nível estratégico, IA no serviço de... Vou entregar meu trabalho pro professor Pérez lá, deixa eu resolver aqui usando a IA. Como que você acha que está essa maturidade do letramento? Como que a gente melhorou? A gente está indo mal? Porque, assim, dos desafios do TDC esse ano era criar, pelo menos dentro da comunidade de tecnologia, um letramento meio... Vamos levar todo mundo uma mesma página para daí a gente pensar. Só que eu, particularmente, vejo a IA tá na revista de domingo da TV aberta. Às vezes bem, às vezes falando muita bobagem, né? A gente vê. Como você está sentindo esse impacto lá na ponta, né? Com as empresas que a DB atende, nos projetos ou até mesmo na sala de aula, esse letramento sobre IA? Eu acho importante, assim, e a gente que trabalha com design thinking, que trabalha com a exploração do problema, né? A gente sempre vem com essa pegada, olha, não tenha certeza do que você quer, vamos explorar melhor, vamos conhecer o teu cliente, vamos entender melhor o teu problema. Antes das respostas, vamos descobrir as perguntas. Então, isso é antes da IA, né? A gente sempre teve esse embate, né? Entre os que tinham certeza e os que tinham dúvida. E eu sempre preferi os que tinham dúvida. E a IA, se a gente colocar a IA agora, é a mesma coisa. Gente, a gente precisa usar a IA para nos ajudar a criar as perguntas e não a nos dar as respostas.
Porque se ela só nos der as respostas, a gente vai trabalhando em explorar o conhecido. E o que a gente pode fazer, e esse é o potencial, é explorar o desconhecido. Sim. Só que a gente volta para o início da nossa conversa. Explorar o desconhecido exige um grau de confiança. É tapar os olhos, caminhar no escuro. Ter essa propensão ao risco, né? Então eu acho que existe uma pegada muito grande hoje e principalmente para coisa de engenharia de prompt, é usar a IA para criar respostas. Engenharia de prompt é um negócio que até me incomoda um pouco, esse termo. Porque é o cara que, sei lá, eu abri uma padaria, mas eu sou designer de cobertura. Mas e o bolo? Saca? Eu tô fazendo design da cobertura, mas como é que é o bolo? O bolo vai vir pronto? Eu não sei o que é o bolo que tem dentro, sabe? É um negócio que me espanta o quanto a gente entrou de cabeça nesse negócio e diz assim, galera, não precisa discutir o que a LLM faz. Isso. Vamos fazer ela fazer coisas. A gente faz a pergunta e ela dá a resposta. Não. Vai ter um débito aí a ser pago logo, né? Tem. E, Pérez, uma coisa que eu queria trabalhar contigo quando a gente fala principalmente de gestão, e você falou que você tem essa conexão que você trouxe das pessoas, né? Pô, eu descobri que eu sou um cara de pessoas e você comentou também que a IA, num sentido de lucrativo, né? De que eu vou substituir pessoas, provavelmente é um caminho falho para esse desenvolvimento. Só que na tecnologia, a gente sabe, a gente tem as pressões de prazo, a gente tem as pressões do capital, quanto que já foi investido nesse projeto e agora eu preciso entregar alguma coisa. Hoje, no teu dia a dia, como que você prepara essas novas pessoas que vão entrar no mercado de tecnologia para elas trabalharem nesse escopo moderno de tecnologias disruptivas ou emergentes, que a gente chama, né? Tecnologia emergente, toda hora brotando, né? E eu preciso chegar o mais rápido na solução, porque eu vou ser cobrado na outra ponta por um resultado que eu ainda nem modelei a pergunta ainda. Isso está muito presente no mote da empresa, né? A DB, quando nasceu lá em 93, no auge dos bancos de dados, era DB Serve de Database Server. Sim. Com o tempo, se tornou uma fábrica de software. Sim. E aí nós fazíamos o build, o cliente pedia e nós entregávamos. Com o tempo, o cliente precisa de ajuda para entender o seu problema. E entrou o DB, virou Design and Build. E o logo e o mote é Design and Build the Future, ou seja, nós queremos trabalhar o futuro, aquela pegada de organização ambidestra, né? A gente tem que lidar com os problemas do presente e as oportunidades do futuro. E aí tem uma frase do Alan Kay que eu gosto de repetir, né? A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Sim. Isso que isso quer dizer, né? Que a gente tem que colocar a mão na massa. Semana passada eu fiz uma palestra num evento sobre inteligência artificial e dados e brinquei, olha, o mundo está mudando muito rápido, a gente só vai conseguir sobreviver ele com superpoderes. E aí as pessoas tinham que escolher um superpoder. E 90%, eram mais de 100 pessoas, 90% escolheu prever o futuro. Mas prever o futuro é uma ação passiva. Nós temos que agir sobre o futuro, porque presente é um só, num plano concreto aqui, vamos ficar pelo menos, né? Em 3 dimensões, é isso aí. Esse presente, aquele passado, e os futuros são muitos possíveis. Sim. Então a nossa ação para que seja o melhor futuro possível. Sim. O futuro está para ser escrito por nós mesmos à medida que a gente agir. Então trabalhar muito na experimentação é a grande pegada. Entendi. Então, não sei bem como é que eu vou fazer geração de código. Começa, tenta. Faça alguma coisa. Faça, escolhe, vai dar errado. Aí tem que criar um ambiente onde a falha é entendida. E uma coisa que também é um cuidado importante, assim, que eu acho que o movimento de startups acabou cristalizando de uma forma um pouco equivocada, que é a celebração do erro, da falha. Não, ninguém quer falhar. Agora, quando a gente está trabalhando com o novo, a gente falha. Mas para gerar uma aprendizagem. Então, não é o fail fast, é o learn fast. E para fazer o learn fast, eu vou ter que falhar. Sim. Então, eu tenho que criar um espaço seguro onde essa falha é
provoque alguma coisa. provoca aprendizagem. E essa aprendizagem, assim como o paradigma da AI dos modelos que aprendem, o nosso paradigma também é de aprendizagem contínua. Então, é experimentar. E aí, claro, você vai ter que ter estratégias. Dentro da DB, por exemplo, a gente tem um laboratório de inovação, que é um espaço que é muito mais aberto para que a gente faça muitas experimentações. Sim. Enquanto que um time de produção está mais focado em entregar aquele software, mas que começa a interagir. Então, com o tempo, o que é um espaço fechado vai se expandir para esses Entendi. outros espaços. Leva tempo, mas, de novo, o tempo de hoje é um tempo muito mais acelerado. Claro, a estratégia de vocês foi compartimentalizar isso dentro da própria empresa, né? Porque algumas empresas grandes, e isso eu até participei antes da pandemia, de muitos processos de empresas grandes começaram a incentivar startups, né? Eu não consigo inovar, a minha estrutura é muito dura, eu fico só correndo atrás de entregável o dia todo, eu preciso de gente para inovar e inovar para fora, né? Vocês compartimentalizaram isso, que são duas estratégias também viáveis, né? Um modelo de Open Innovation, uma Inside Open Innovation, Entendi. algo do gênero, que é o modelo, na verdade, da governança de A, né? Então, nós vamos ter que, de alguma forma, nos apropriar desses mega modelos que estão sendo treinados. Eles vão ser imbatíveis. Mas, quando eu colocar os meus dados junto, é que aquilo vai ser a diferença. Só que esses têm que ser só meus. Então, o meu modelo de governança Trabalhar o dataset. vai ter que trabalhar esse dataset, recebendo o que é de fora, inserindo o que é meu e disseminando isso de forma democrática dentro da organização. Incrível, bacana. Pô, Pérez, o nosso papo tá bom, acabou fluindo rápido, Poxa. o tempo se esvaiu, mas eu não quero deixar de ir para os finalmente daqui da nossa conversa sem te perguntar o que você acha que vai ser o principal desafio das organizações no futuro. Eu já sei que você diz assim, nós vamos ter que construir o futuro agora, mas qual que é o principal desafio que a gente tem pela frente relacionado a essa revolução? Não dá para dizer que não é uma revolução, porque ela vai destruir muitas coisas nesse processo, então é uma revolução da inteligência artificial hoje no mercado de tecnologia. Vou fazer uma metáfora, vou me arriscar aqui numa metáfora, né? Porque ontem de noite eu estava... Tem um livro que eu gosto muito que chama 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Fantástico. Que é um épico da literatura latino-americana. E vai sair agora Isso na Netflix. Por isso Vai sair a série para quem não quer ter o peso do livro. E sem fazer spoiler, né? Isso se passa num vilarejo chamado Macondo. E em um determinado momento as pessoas sofrem de uma doença chamada insônia, elas não conseguem mais dormir e elas começam a esquecer. Elas começam a esquecer o significado. Isso aqui é um copo, mas para que serve? Daí eles botam, né, uma legenda, botam um post-it. Isto é um copo, bota água e toma. Mas com o tempo eles começaram a perder o significado das palavras. E eu acho que a nossa sociedade ela está vivendo essa insônia. Nós estamos nos tornando uma grande Macondo. Estamos uma grande Macondo. Então, eu acho que o grande desafio, pegando essa metáfora, é assumir que nós estamos num processo de desaprender. Para que a gente possa aprender o novo, com um novo paradigma, com um paradigma mais aberto. E que as organizações consigam criar esses ambientes democráticos para que, tu falasse lá em Data Driven, uma organização Data Driven é quando a tomada de decisão é baseada em dados em todas as esferas, e não só na esfera estratégica, né? Sim. Então, que as pessoas nas organizações possam se apropriar dos seus dados, né? Que são os dados sobre os seus clientes, sobre o seu trabalho, e conseguir gerar valor de forma mais criativa, e não só o desafio, né, de fazer mais com menos, focado no conceito de reduzir custo de mão de obra. Acho que esse é o grande... Fantástico, fantástico. E para uma segunda tradição, eu falei no começo, a gente tinha tradição, né, de falar da trajetória. Uma segunda tradição do nosso podcast é para encerrar o convidado. A gente pede sempre uma indicação. Você meio que já deu uma, né? 100 Anos de Solidão, uma ótima indicação, inclusive. Mas eu queria saber se você tem alguma outra indicação cultural, livro, filme, alguma coisa que pode ser a primeira coisa que vier na sua cabeça, né? Que é para pegar o top of mind mesmo. Poderia usar o benefício de já ter sugerido um, mas é engraçado, né? Então, não é as minhas sugestões não são tecnológicas, elas. Não, ótimo. Porque a gente tem que
falar sobre o futuro no presente e conhecer o passado. Então, só pegando a dica dos 100 anos de solidão, um outro livro que a ideia brasileira que chama Torto Arado, que é um livro que fala da ancestralidade brasileira, como a sociedade se constitui, para que a gente possa efetivamente buscar essa sociedade de propósito, que é uma sociedade que não reforça exatamente as estruturas hierárquicas, patriarcais e coloniais que são a história do nosso país. Né? Sem dúvida. Pérez, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. Não sei se você é um cara de redes sociais, mas a gente sempre pergunta se você quer deixar um contato, daqui a pouco até o contato da DB, se a galera quiser saber mais como que Eduardo funciona. Meira Pérez, né? Eu tenho várias personalidades. No Instagram é a personalidade do cozinheiro e do sapateador, né? No LinkedIn é a personalidade mais profissional. Então eu resolvi segmentar como eu sou do signo de Gêmeos, cada um dos meus Castor e Pollux atuando. Mas fique à vontade de nos seguir. A nossa turma, quem estiver aqui presente no TDC, nós estamos aqui no Community Lounge, conversando muito sobre diversidade, sobre inclusão, sobre inovação, né? E esses elementos, se não estiverem presentes no nosso processo de uso da inteligência artificial, bom, aí nós vamos estar perpetuando exatamente essas relações que a gente falou que não é o que se quer. Tá bom, gente? Que legal. Um prazer falar aqui com vocês. Fica aí o contato, então, para quem quiser seguir. E você que nos acompanhou até agora, fica o convite a conhecer os nossos outros episódios. Toda quarta-feira, às 6 da tarde, tem episódio novo no feed. Siga a gente no seu agregador de podcast predileto. E se você quiser ver esse papo em vídeo, também temos o nosso canal do YouTube, que tem lá os cortes, que é aquele formato legal para você mandar para o seu amigo ou para sua colega de trabalho conhecer um pouco do nosso universo da tecnologia. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.